Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Mas é um monte, tipo, não pouca gente e não só homem. Eu acho que às vezes o fato de eu falar um monte de amigo babaca se resume a homem, né? Mas a verdade é que eu tenho um monte de amiga babaca também, e são o tipo de pessoa que traz sentido pra minha vida. E eu preciso falar sobre isso hoje, sobre as coisas que trazem sentido para a vida e que talvez isso em algum momento te atravesse, chegue até você e, enfim. Eu acho que esse podcast de hoje, ele é mais um agradecimento às pessoas que me permitem me sentir viva. Não importa quantas vezes elas me decepcionaram, não importa quantas chateações elas causaram ou talvez nem façam mais parte da minha vida. Mas eu gosto da ideia de me lembrar de que eu estou vivendo alguma coisa, de que alguma coisa tem sentido, de que alguma coisa tem significado. Gosto da sensação de me apaixonar, de me encantar, de ter amigos, de me decepcionar. Eu lembro que da última vez que chorei por alguém, a minha amiga disse: "Cara, não chora". E eu disse: "Por favor, deixa". Eu achava que não conseguia mais. É muito louco quando a gente para poder pensar sobre as sensações que a gente se despede sem perceber. Eu estava lendo um texto uns dias atrás onde uma moça dizia que a gente definitivamente não sabia a última vez de cada coisa. A gente não sabia a última vez que a gente estava brincando na rua e depois no dia seguinte não aconteceu mais. A gente não sabia quando era aquela última ligação até que ela se tornou a última e nunca mais aconteceu. Porque o outro se foi, porque o outro se mudou, porque a realidade no dia seguinte era uma coisa completamente diferente. Alguma coisa que mudou totalmente uma rotina, uma história. A gente perde muito tempo tentando visitar sensações como se elas não tivessem no agora. É difícil a gente se encontrar dizendo que está feliz. A gente sempre leva as coisas para dois nortes, como se a gente já tivesse sido ou como se a gente ainda vai ser. Mas e o estar feliz? E o estar aqui e agora de corpo e mente? Eu me lembro da última vez que o meu corpo e a minha mente estavam juntas no mesmo lugar. Até registrei aqui no podcast. Foi a minha ida a Ipatinga, em Minas, lá no Vale do Aço. E foi uma sensação única, uma sensação de completude, de certeza de que eu deveria estar ali com aquelas pessoas, porque eu estava mentalmente sem me preocupar com tantas outras coisas. E não é normal não se estar preocupado hoje em dia, né? O fato é que, na medida que passam os dias e que a gente pensa sobre diversas coisas que nos acontecem, a gente perde as sensações no meio do caminho. Acaba supervalorizando outras sensações só porque a gente ainda não viveu, só porque ainda a gente não conhece. Eu estava assistindo uma série, até falei sobre ela no episódio anterior, o Matéria Escura. E quem quiser, sinta-se à vontade para assistir. É uma série muito interessante. Tá no Apple TV. Então, assim, vocês vão gostar. É muito legal. E ao finalizá-la, isso não é um spoiler, é só um momento de que a cabeça dá uma bugada, assim. Ele meio que se coloca para viver uma situação porque ele queria viver uma coisa diferente. Acontece que no meio disso, ele faz tantas e tantas escolhas de vida que o leva para Chicago. E o que faz entender é que não importa tantas e tantas escolhas de modos diferentes que a gente faça, algumas coisas só vão acontecer porque é com a gente. E que você só vai fazer porque você é você. E caso você pense em fazer de outro modo, você teria que ser outra pessoa. E às vezes a gente pega o que a gente é e decide que seria melhor só se a gente tivesse em outra pele. A gente tem uma ideia de que a gente vive uma vida paralela ou que tem uma realidade paralela à nossa vida, ao que a gente tem agora.
A gente vai baseando as nossas decisões nas nossas sensações. E quando a gente chega nessas sensações, a gente vai buscando novas na ideia de que a gente não viveu uma sensação boa o suficiente ou deveria ter vivido de outro modo. Poderia ter vivido de outro modo se você não fosse você. E é engraçado que em algum momento todas as versões dele se encontram. E a parte mais interessante de todas, para mim, como pessoa, como mulher e como um resumo de tantas e tantas pacientes mulheres que estão em processo de conquistar as suas coisas, no meio disso tudo agora é um spoiler, tá? Há um momento em que a esposa desse personagem se encontra com ele em uma dessas fases e ele conta para ela. Eles se encontram e ela, na verdade, já é uma artista, ela é famosa, ela tem um apartamento lindo, maravilhoso. E quando ele a encontra, ele conta toda a história para ela, de que ela é casada, de que ela é mãe, de que ela tem uma vida incrível, de que ela tem um casamento realizado e tudo mais. E a pergunta que ela, bonita, despojada, com um apartamento maravilhoso, sem filhos, faz para ele é: e eu sou feliz? E ele responde que sim. Só que ela não é artista, ela não mora naquele lugar, ela mora numa casa menor, ela tem um filho adolescente, ela vive outra realidade. E ela se questiona: eu sou feliz? E ele diz sim, você é feliz. A gente largou os nossos sonhos, construímos a nossa família e fizemos de tudo para se adaptar. E aí passa para várias outras fases e temporadas, até que chega na temporada em que ele está realmente no próprio corpo e na própria pele, sem ser nos personagens e das fases e das camadas que ele se torna. E aí ele conta para essa esposa dele: eu te conheci em uma outra fase. Eu te vi fazendo outras escolhas. Eu conheci você, conheci a você que fez escolhas diferentes de agora. E aí ela se empolga e diz: me conta. E aí ele fala: você é famosa, você é famosa, você tem um apartamento lindo. E ela, casada com ele, tendo um filho, tendo uma vida realizada, volta e faz a mesma pergunta: e eu sou feliz? E aí ele disse que sim. E ela rapidamente questiona: sem filhos? E ele: sem filhos. Ela: eu não me caso? E ele: nessa decisão não. E aí ela se questiona: eu sou feliz? E ele diz: sim, você é feliz. O fato é que quando você está destinado a se fazer feliz, as suas decisões, elas te levam para perto disso. O que pega é que todas as vezes você se questiona se talvez você não deveria ser mais feliz. Talvez você se questione diversas vezes se você não deveria estar vivendo mais do que aquilo, por decisões que você mesmo tomou, por coisas que você mesmo quis fazer. O estar feliz, ele pode ser em qualquer situação, em qualquer circunstância. Porque o feliz é uma decisão. Assistindo essa série, eu me questionei sobre o amor. E talvez eu não tinha aberto um questionamento tão grande sobre amor na minha vida. Sobre amar as pessoas. E aí depois eu entendi que amor não é um sentimento de fato. Não é uma decisão de sentimento, porque se ele se torna uma decisão de sentimento, é como se você pudesse controlar tudo o tempo inteiro. E não é assim que funciona. E aí eu me recordo que amor, na verdade, é um mandamento. E não apenas um sentimento. Então o fato de você dizer que não se ama não te permite amar outras pessoas. Porque é um mandamento. É uma coisa que precisa partir do lado de dentro. Precisa ser uma coisa que tem sentido para você. Para que você entenda também que a felicidade não está dentro das decisões apenas, mas dentro da pessoa que está vivendo naquela própria pele.
É incrível identificar como ela decidiu e viveu duas versões dela extremamente felizes. Tanto a versão que casou, tanto a versão que não. Tanto a versão que quis filhos, tanto a versão que não quis. Quanto a versão que decidiu pela carreira, quanto a decisão que decidiu pela família. As suas decisões só te fazem sofrer, talvez, só te fazem sofrer porque você as decide e coloca o sofrimento achando que deveria ter escolhido outra coisa. Quando, na verdade, você deveria estar feliz com as escolhas que faz. E se você não está feliz com as escolhas que faz, você precisa sim fazer novas escolhas e se manter feliz. Porque não é uma coisa se baseando na outra, como se a sua vida fosse um paralelo. Vou dar um exemplo simples sobre isso. Eu estava aqui, terminei de atender o último paciente da noite, desliguei o computador, fui para a sala, liguei o LED da cozinha e fiz ali, preparei um iogurte com aveia, com algumas coisas para poder comer antes de me deitar. Só que aí eu olhei para a varanda e tá um dia lindo, tá uma noite linda, com todas as luzes de todos os prédios acesas, e eu me lembro do dia que eu desejei, do dia que a minha sensação me levou a desejar isso. E aí eu me lembrei que dias atrás eu deitei de costas para a varanda para ver TV. E aí quando eu me toquei, eu virei de novo e deitei de frente para a varanda. Para eu me lembrar que era um desejo, para eu não banalizar as minhas vontades, só porque antes eu tinha e agora que eu tenho essas coisas, e não só tenho a vontade, eu saiba o sentido. E aí eu fui, sentei ali, coloquei as pernas na cadeira, e aí o vizinho ligou a luz da varanda dele e colocou o cachorrinho dele ali. E aí eu rapidamente analisei todas as varandas e pensei, gente, as pessoas não ficam nas suas varandas. Numa noite linda dessa, cheia de estrelas, as pessoas sabem para que servem as varandas? Será que elas, quando compraram ou alugaram esses apartamentos, elas sabiam a utilidade das varandas? Olhei rapidamente, tem uma que está entupida de bicicletas, outra que está só de caminha de cachorro, outra cheia de roupas penduradas e mal dá para perceber que é uma varanda. Será que as pessoas sabem o quanto eu desejei uma varanda? Será que essas pessoas tinham noção e têm noção de quanto uma varanda é gostosa? Ou é só eu que tenho essa sensação porque eu não tinha? Será que a gente vai passar a vida toda desejando pouco as coisas? Ou será que a gente vai passar a vida só desejando o que a gente não pode, o que a gente não tem, o que a gente não precisa? Por pura comparação, exigência pessoal, ideia de que o que a gente tem não basta, de que a gente já não é feliz no agora, de que o feliz mesmo, ou você já foi ou você vai ser, mas o agora é impossível. É de ficar pensando. E aí quando eu olhei para a varanda, eu falei, eu preciso anotar sobre isso da varanda para eu gravar um episódio do podcast. Até que eu me atentei que hoje é dia de gravar o episódio, que sobe às 6 da manhã de amanhã. Corri para cá, liguei novamente o computador, liguei a ring light, liguei a live para poder gravar, porque eu não poderia deixar, é uma coisa que eu não falho, são as gravações do episódio, dos episódios. E eu também precisava tomar decisões que me fazem felizes, porque dá tempo e porque eu quero. E eu acho que essas duas coisas são muito decisivas na minha vida de uns tempos pra cá. Todas as coisas que eu vou fazer, e não vou engatar para começar a fazer de imediato, ou me dar um medo ou uma insegurança. Eu me questiono, eu não consigo, eu não quero fazer, eu
não quero o suficiente, ou eu quero muito fazer, mas eu não sei fazer. É muito louco isso, porque quando a gente se questiona isso, a gente aprende a dar novas respostas. E isso traz o significado das coisas. Eu tava vendo uma frasezinha de internet onde uma adulta pergunta para a criança assim: "Você sabe nadar?" E aí essa criança responde para ela: "Não, mas eu sei aprender." E eu achei sensacional essa resposta. Muitas das coisas eu não sei, mas eu sei aprender as coisas. Eu sei fazer as coisas. E eu sei aprender a fazê-las. Eu acho que tudo isso dá um significado muito maior para as coisas, dá uma importância muito maior para as coisas e até mesmo um entendimento com a gente, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acha, sobre a vida e sobre nós. O que acontece no meio disso tudo é que as nossas escolhas, elas acontecem de um jeito ou de outro. E acontecem porque somos nós fazendo. E que algumas dessas realidades seriam diferentes só se fôssemos outras pessoas. Em outra pele, de outro jeito. Às vezes não é nem sobre a circunstância. A circunstância pode ser parecida, mas na nossa pele tá a gente. E a gente acaba não sabendo muito bem o que lidar dentro disso e como lidar, na verdade, com tudo isso. Eu acredito que não só se questionar sobre as coisas que você não olha agora, pela ideia de que de outro jeito, em outro corpo, de outra modalidade seria melhor, de outro modo seria melhor. Acho que a pergunta também deve vir sobre o que você sente que tem que fazer. E acreditem, essa é uma pergunta muito difícil. Responder o que eu quero e responder o que eu sinto que eu tenho que fazer traz um turbilhão de sensações. E talvez traga para você também. Porque vontade de fazer as coisas, eu acredito que você tenha várias. Eu acredito que você tenha, mas você sente que precisa fazer? Sente que tem que ser feito por você, de algum modo? Tem coisas que a gente decide só porque a gente não quer fazer outras coisas. Eu não gosto dessa ideia, mas tenho que concordar que decidir uma coisa, às vezes e quase sempre, significa não decidir outra. Decidir não ter outra, na verdade, né? Decidir uma coisa, decidir uma coisa significa não decidir outra coisa. Dizer sim para uma coisa significa dizer não para outra coisa. E aí a conta fica alta, e aí tem que saber o quanto está disposto a pagar. Engraçado que eu tenho um amigo que ele é extremamente questionador. E ele tá muito falando sobre carreira, mas ao mesmo tempo ele quer uma namorada, mas ao mesmo tempo ele quer viver a vida, mas ao mesmo tempo ele quer ser um cara de sucesso, mas ao mesmo tempo ele quer uma esposa, uma namorada. E aí eu perguntei pra ele assim: qual vai doer menos daqui a 40 anos? E aí ele, como assim? Por exemplo, porque agora você é jovem. Agora você vai responder a asneira que você quiser. Mas daqui a 40 anos, você vai se sentir bem sendo um cara de sucesso e sozinho? Ou você vai se sentir bem um cara casado, não tendo realizado todas essas coisas aí que você quer? Aí ele, ai cara, eu prefiro estar sozinho realizando as coisas. Perguntei se ele tinha certeza. Ele disse que sim. Eu sei que é mentira. Sei que daqui a pouco ele muda de ideia. Sei que ninguém quer ficar só. E é incrível. É incrível porque eu decidi isso tem uns 2 anos, mas eu ainda sinto falta
De ter alguém para no final do dia, quando eu terminar meus pacientes, eu mandar mensagem dizendo: terminei agora. Eu falo sozinha: terminei agora, 8 horas da noite. Mas faz falta ter alguém para, quando terminar o dia de trabalho, falar: caramba, terminei agora. Mas são escolhas que não precisam ser perpétuas, como a gente acha que sim. Podem ser escolhas temporárias e transitórias. Porque de todas as nossas versões, é só a gente que pode fazer essas escolhas. E é bom, assim como a sensação da varanda. É bom não se esquecer que você deveria estar feliz com as escolhas que fez. De um jeito ou de outro, dê um jeito de ser feliz. Porque não há outra realidade, a não ser que você faça novas escolhas. É isso. Espero que gostem. Mentoria está aberta. As aulas voltam agora na segunda semana de março. Tenham um excelente carnaval. Divirtam-se bastante. E eu encontro com vocês lá na quarta-feira de cinzas, nosso pós-carnaval. A gente está junto de novo. Se cuida, fica bem. Não deixe de mandar te amo para as pessoas. Amo, gosto, te cuido, enfim, te aprecio para todas as pessoas, porque isso também é decisão. E tem coisas que é só você e por você. E hoje faz muito mais sentido uma frase que eu escutei do meu pai, quando eu disse para ele sobre por que eu tenho que toda vez falar que eu amo você, se eu já te amo e você sabe. E aí ele disse assim: algumas coisas que você fizer serão insignificantes, mas às vezes você só existe para fazê-las. E aí você nasceu para me dizer que me ama. Uma filha menina para dizer que me ama. Então todas as coisas que você fizer pode ser super insignificante para você e até mesmo para o universo. Tudo que você tá aí do outro lado, me ouvindo, fizer, vai ser insignificante. Mas é preciso ser feito. Porque é pra você. E é você. E só pode ser feito por você. Talvez o meu te amo do teu irmão para o teu pai, para tua mãe, seja válido. Mas e o seu? Tem a sua existência. Tudo que você fizer pode ser insignificante, mas tem que ser feito por você. É isso, um beijo, se cuidem, até o nosso próximo encontro. Um beijão, curtam bastante. Tchau, tchau.